Olá, seja muito bem-vindo em mais um episódio do nosso videocast. Convido você a se inscrever no canal oficial da Rede Imaculada de Comunicação no YouTube, ativa o sininho para receber as nossas notificações, curte e compartilha, porque aqui é muito conteúdo bom. E a Assembleia Nacional, a Assembleia Geral dos Bispos do Brasil, que é nacional, ela nos proporciona encontros, interação e nos proporciona momentos muito bons. Eu hoje estou recebendo aqui no Imaculada Cast o Frei Rogério Lima, que além de ter o meu sobrenome, né? Somos parentes, né, Frei? Isso mesmo. E nós temos um contato. O Frei Rogério, ele participa muito da nossa programação falando da ACN, Ajuda a Igreja que Sofre. Quando eu soube que Frei Rogério estava aqui na Assembleia, eu fui lá correndo dar um abraço, porque era só Meet, Skype, né, Zoom, e é um prazer conhecer o senhor pessoalmente, dar um abraço, rir juntos, né, e estar juntos. Seja muito bem-vindo aqui no nosso Imaculada Cast. Eu é que digo que a minha alma, né, engrandece o Senhor, porque pude também conhecer-te e perceber que és uma pessoa cheia de vida, cheia de um grande amor à Virgem Maria, e que esta foi uma oportunidade não planejada, mas dada por Deus. Né? Eu fui mexer a mão, eu bati no copo aqui, eu percebi que o Frei Rogério deu uma olhada. Eu vou chegar para lá, para a gente não correr o risco. O meu também, não é? Bom, para não correr o risco. Eu já passei por algumas situações, não vou contar aqui, mas... Né? Eu sou mestre nisso. Tá bem. Frei Rogério, o trabalho que a ACN faz é muito importante. Mas eu queria começar esclarecendo uma coisa tão simples, mas que às vezes muitas pessoas perguntam. A ACN Ajuda a Igreja que Sofre. Mas e essa sigla? A ACN é uma sigla em inglês, não é? Que significa Ajuda a Igreja que Sofre, não é? Justamente. Para a gente poder só recordar, ainda não era nenhuma fundação pontifícia, mas quando surgiu, ela tinha um outro nome, não é? Mas assim ficou muito conhecida como Kirche in Not, ou seja, Igreja em Necessidade, não é? E depois esse nome foi sendo traduzido nos diversos idiomas onde os escritórios foram sendo organizados. Mas você sabe, quando uma fundação internacional tem um nome multiplicado, né, em várias siglas e várias traduções, fica muito difícil para o próprio trabalho mais assim, usando o termo hoje, sinodal, trabalho conjunto, não é? Então, a partir, não é, de anos atrás, passou-se a usar a sigla em inglês, ACN, Aid to the Church in Need, ou seja, ajuda a igreja em necessidade. E o nome é um detalhe, porque o trabalho da ACN é muito maior do que um nome. Queria que o senhor falasse, é uma fundação pontifícia, ou seja, ela fala em nome do Papa, ela tem o carimbo, vamos dizer assim, né, da Santa Sé, do Vaticano, para poder atuar. Como que trabalha a Ajuda a Igreja que Sofre? Mas veja, que coisa bonita, você fala, o nome é um detalhe, mas nós também dizemos assim, que o nome é a nossa missão. Nós somos um organismo da igreja que se aplica em estar ao lado dos mais necessitados. E um traço de irmãos e irmãs necessitados é o traço dos irmãos perseguidos por causa da sua fé, por acreditarem em Jesus, por amarem Jesus, por servirem a Jesus. E também pelo desejo de dizer ao mundo, com todo o amor, com toda a sua vida, eu acredito e eu sou um cristão, sou um nazareno. Então, isto tem causado muita dor, muita intimidação, muita marginalização, muita perseguição e aquilo que nós chamamos o extremo da perseguição, a morte, o genocídio. Então, esta fundação, que nasceu pós a Segunda Guerra, nasceu num ambiente marcadamente de ódio, de desprezo, de discriminação. Ela nasce pedindo àqueles que foram machucados que ajudassem, né, vamos dizer, os próprios alemães, que também foram machucados e foram vítimas do ódio de alguns outros. Então, ela nasce na esteira do perdão, da reconciliação, e depois ganha o cenário de vários sofrimentos no mundo. Hoje é uma organização pontifícia, porque esse nome está dizendo unido ao pontífice, ao Santo Padre, mas é também pontifícia porque nos lembra ponte,
faz uma ponte entre quem necessita e aqueles que podem ajudar os que necessitam. Então, esta é a CN, uma ponte de amor entre os que precisam e os que podem ajudar. E em que parte do mundo, Frei Rogério, há mais perseguição aos cristãos? Hoje, nós podemos dizer que um grande cenário de perseguição está no norte da África. A Nigéria, hoje, inclusive, foi trazido para esta Assembleia dos Bispos do Brasil, a situação da igreja na Nigéria, a dor, o sofrimento, esses grupos, né, islâmicos, né, que têm essa estrutura, né, de fazer com que o controle do Estado, né, sufoque, né, as próprias iniciativas e as liberdades de cada um. Porque a liberdade religiosa é algo que deve ser garantido para todas as pessoas. Não é? Eu ter o direito de poder exprimir o que sou, mas exprimir também o meu culto. Não é? É um direito, não é? Um direito da pessoa humana. Mas isto não é respeitado, isto não é valorizado, isto não é, vamos dizer assim, garantido em todos os contextos do mundo. Então, hoje, não é, se sobressai muito mais o norte da África, mas ainda continua acentuado no próprio Oriente Médio e em tantas e tantas outras situações da Ásia. Mas eu também gostaria de trazer aqui um retrato de perseguição, que nós chamamos assim, o Papa Francisco chama de perseguição de luvas brancas. Essa era a minha próxima pergunta para o senhor. Que coisa boa, que eu já antecipei. Porque, assim, quando a gente fala de perseguição, às vezes a gente imagina colocando os cristãos lá, fuzilando, enfim, né, o que vem na cabeça da gente. Como tem esses traços. Sim, né? sim, infelizmente tem. A gente não pode tirar este aspecto, porque se a gente generaliza todas as formas, né, que a gente chama os graus, a gente chama os graus. Nosso relatório, que é publicado de 2 em 2 anos, faz o mapeamento da perseguição religiosa no mundo e faz uma estratificação também. E é claro que a gente coloca que o grau mais acentuado de perseguição é o genocídio, é a morte. Mas existem outros, que é o que você quer também. Que elas se expressam de outras formas. De que formas são expressas essas perseguições? São Por exemplo, hoje, nós até mesmo no meio do entretenimento, não é? Este entretenimento que vai relativizando, né, os valores também, que são os valores absolutos, o valor do amor, o valor da fraternidade, o valor da liberdade, o valor da dignidade. Não é? Então, toda essa propaganda, não é, contrária à própria vivência da fé, não é, aos valores do cristão, porque nós temos uma sociedade que é uma sociedade estratificada também, vamos dizer assim, no humus, não é? Vamos dizer assim, no humus cristãos. E hoje nós queremos muitas vezes apresentar, não é, uma fé em Deus sem Cristo, uma igreja sem Jesus. Né? Então, a gente pode perceber que existe toda uma ideologia para poder desfazer os valores fundamentais que nós, eu não diria por tradição, mas nós, pela nossa própria formação, seja familiar, seja cultural, seja também de discipulado, nós recebemos. E hoje existe todo um esforço para poder desmontar isto. Por exemplo, os símbolos religiosos, que muitas e muitas vezes chegam a ser proibidos, né, de serem colocados em repartições públicas, né, o nome de Jesus de ser também invocado, lembrado no campo da educação das crianças, dos adolescentes. Isto, de um certo modo, em nome de um suposto Estado laico, não é? Mas o Estado laico não significa o Estado que nega aquilo que cada pessoa crê, afirma e acredita. Então, nós temos que ter muito cuidado
porque existe esta outra forma também de perseguir, de negar, de intimidar, as intimidações. E ela é muito perigosa, porque ela é um pouco velada, né? Ela vai, como a gente diz, comendo pelas beiradas. Camuflada, né? camuflada. E Gostei muito do termo velada, porque casa muito com camuflada também. Não é? Né? E vai comendo pelas beiradas, e quando a gente vai ver, a gente está enredado aí nessa cultura onde... Né, é tão nociva quanto... E você vê também o desprezo e o tom um tanto humorístico que se faz também, não é? Até nos temas televisivos, nos temas assim da mídia. Não é? Hoje a gente vive uma ditadura que eu digo assim, a ditadura... midiática, mas a ditadura dos meios hoje, né, da mídia social, e que, de um certo modo, fala das coisas sem um aprofundamento. Não é? Eu sempre digo, muitas e muitas vezes, verdades são passadas como mentiras e mentiras são afirmadas como verdades. E um desrespeito, né? Sim. Piadas. Sim. Né? Eu não assisto stand-up, eu tenho alguns humoristas que também não me descem, porque, assim, tantas coisas para se fazer piada e faz-se de religião. Isso cristãos ou qualquer outra religião que deve ser respeitada. A própria vulgarização, né? A vulgarização daquilo que são... Aí isso não é liberdade, né? Isso chega a ser uma libertinagem e um desrespeito pelo diferente. Né? Isso é muito, muito importante. Sim. Então, nós temos que estar também preparados, e aí a gente vê a importância, não é, de um serviço de comunicação como este, que dedica, não é, na sua missão, na sua tarefa, a este esclarecimento. Quantas e quantas pessoas estão nos seguindo agora? Sim. Quantas e quantas famílias? Talvez pessoas que estejam necessitadas desta orientação e que muitas vezes até ficam intimidadas de falar o nome de Deus dentro de casa. Não é? Dentro de casa, não é? Então, é trazer novamente em pauta, na pauta do dia, não é? Colocar novamente, deixar Deus ser Deus em nossas vidas. A ACN, ela possui as pessoas que trabalham diretamente, né, em todas as ações, como o senhor, né? Mas ela também dá oportunidade... Que atende, não é? E que eu espero que eu não vou errar, não é? 77 099 27. O pessoal está por lá, não é? E pode dar as informações de como você pode ajudar. Para além disso, nós temos agora um grande grupo sendo assim construído, sendo preparado, formado em várias partes do Brasil, que chamamos os nossos voluntários e voluntárias. São pessoas do dia a dia que são formadas, preparadas para poderem ir até as escolas, igrejas, para poder mostrar esse retrato, porque é um serviço peculiar, o serviço à igreja perseguida. Você vê, muitas organizações apoiam missionários, apoiam atividades, mas aqui nós temos, primeiro, é uma fundação pastoral. Né? Nós temos, o nosso intuito é ajudar a igreja a viver a sua missão pastoral. E quando a gente fala de missão pastoral, não é apenas, não se limita a dar uma ajuda para um curso de formação pastoral, mas desde que reconstrução de igrejas, reconstrução de escolas, reconstrução e construção de casas e residências para religiosas, para missionários. Temos também programas emergenciais de situações em que sofreram desastres naturais, situações de guerra, agora mesmo, a guerra na Ucrânia. Não é? Houve uma ação especial, está acontecendo uma ação especial. Imediata. Né? Nós dispusemos, assim, a partir da Polônia, um escritório que ficou 24 horas, né, atendendo os refugiados que deixaram a Ucrânia. Mas também o mesmo aconteceu no Haiti, o mesmo aconteceu em ajudas mútuas e permanentes no Iraque, na Síria, no Líbano. Líbano, que foi um país que recebeu muita gente da Síria, mas depois o país caiu, não é, numa degradação, e isto gerou também muitas situações de depressão, de suicídio. Então, veja que existem no mundo várias faces de sofrimentos. Então, nós estamos lá. E uma diferença é que muitas organizações chegam e dão aquela ajuda pontual e depois vão embora.
Mas a CN tem a outra característica de permanecer. Exatamente. Quando está muito na mídia, todo mundo... Aí acontece outra coisa, todo mundo vira o olhar cai e naquele esquece, esquecimento, e a gente está ali, permanece. Onde todos chegam e apagam a luz, a CN mantém o interruptor também aceso para poder ajudar. E se for preciso, acende uma vela. Acende uma vela. E reza também a Virgem Maria. Com certeza. Que é também a obra consagrada a ela. Padre Werenfried consagrou a obra à Virgem de Fátima. Ai, com certeza ela cuida. Tem algo muito místico, muito espiritual em tudo isto, da própria vida dele, né? Ele que também, no decorrer de sua vida, ele foi muito provado pelo amor a Maria, né? E chegou a consagrar a obra, tanto que no nosso escritório, que um dia eu espero você também conhecer, lá na Vila Mariana, né? Você entra e a porta de entrada é a capela. E na porta de entrada, na capela, está lá a Virgem de Fátima, não é? Porque a obra é consagrada. A obra, né? A obra missionária, a fundação é consagrada à Virgem de Fátima. Vou dizer para o senhor, quem não se consagra à Virgem Maria está dando bobeira, né? Dando mole, como dizem, né? Mas eu acho tão bonita, porque mesmo a pessoa não assim manifestando o que é consagrada, está sentada no colo dela. Mãe, né? É mãe. Mãe não faz distinção de filho. Justamente. Vamos falar sobre o dia de oração pelos cristãos perseguidos? Excelente. Então, esse dia é o nosso dia, vamos dizer assim, especial. Geralmente, a gente neste dia, a gente não tem muito a questão de divulgar um dos 3 tripés, né? Porque são 3 tripés que formam a ACN. A boa informação, e aqui a gente quer também muito agradecer a você e a toda a equipe da Imaculada, não é? Por quê? Porque hoje no mundo a gente tem a péssima informação. Então, estar aqui com você, nós estamos vivendo o nosso carisma, ajudando, né, na formação e na boa informação e na sólida informação. Depois, o outro tripé é a oração. Depois, uma pessoa bem informada e com o coração tocado, abre o seu coração, abre suas mãos para ajudar. Então, no dia 6 de agosto, nós fazemos memória de uma situação muito trágica. Mais de 100 mil cristãos, em menos de 12 horas, foram forçados a deixar a planície de Nínive, no Iraque, quando o Estado Islâmico ajudou e todos tiveram que deixar casa, trabalho, ambiente. Então, foram muitos idosos, crianças, alguns que não conseguiram se deslocar e que foram mortos também. Mas uma grande parte, uma parcela, vamos dizer assim, teve um livramento. Então, nós celebramos o 6 de agosto como uma grande ação de graças. Não é uma murmuração, é um agradecimento pelo livramento. E, a partir daí, nasceu o compromisso bem mais de viver isto. Aqui no Brasil, nós consolidamos o 6 de agosto, embora que ele é lembrado em outros lugares do mundo, em outras datas, não necessariamente no dia 6 de agosto. E a gente sabe que também 6 de agosto é o dia da transfiguração do Senhor. Então, abrir o coração para os irmãos que sofrem, para os irmãos e irmãs que passam necessidade, é uma forma de nos transfigurarmos. É uma forma de deixarmos de ser alguém que olha simplesmente para si, para seu umbigo, e pensa, a dor da minha irmã, a dor do meu irmão é minha dor também. O sofrimento dele e dela é meu sofrimento também. Então, para nós, é o nosso dia, vamos dizer assim, anual. É o ápice, né, do ano para a gente poder rezar pelos cristãos perseguidos. E a gente quer, né, convidar a você que está nos escutando, você que participa de sua paróquia, você que participa de algum grupo, você que pode rezar em família, recorde este dia como um dia de ação de graças por todos aqueles, né, que hoje lutam e estão ao lado dos que sofrem perseguição por amarem, por acreditarem e por professarem sua fé em Cristo. Nossa, a produção já está me mostrando o relógio ali, mas a gente não pode ir embora sem falar daquela ação linda de outubro. Que enche seus olhos, que como estão cheios agora. 1 milhão de crianças rezando o rosário pela 18 paz. 18 de outubro, não é, num grande sonho, não é, num sonho colocado pelo São Pio, crianças que iam para o santuário com suas mães e elas iam aprendendo a rezar a oração a Nossa Senhora, né? E essas mães, de onde escutaram,
elas mesmas assim, um dia o padre São Pio disse que quando 1 milhão de crianças, os lábios inocentes de crianças, rezarem juntos pela paz, a paz do mundo vai vir. E elas começaram o próprio exercício. Depois a CN tomou o conhecimento e agora a gente toma como nossa segunda e principal ação durante o ano. Então, aí, atenção, catequistas, professores, pais, mães, educadores, né? Entre também, não é, em nosso site, acn.org.br, que lá a gente oferece uma gama de material, como fazer, como divulgar, como engajar, como comprometer. E nós promovemos, não é? Claro que a oração pode ser feita da forma como quiser, mas nós promovemos também uma oração que interliga, não é, os contextos diversos do Brasil neste dia, rezando com as crianças pela paz no mundo. Nós que somos limitados, nós que somos pecadores, ouvindo a oração de uma criança, a gente se derrete. Pensa a Deus. E Deus que se fez criança para comunicar a grandeza do seu amor para nós. Né? É lindo demais. É lindo, então, lindo, esse lindo. ano tem. Esse ano tem. A gente vai divulgar com certeza. Até lá a gente conversa Com de novo. certeza, né? Vem convidando as pessoas. E isso, todo mundo, né? Convidando, ensinando a rezar. A minha sobrinha, eu sou madrinha dos dois afilhados, dos 2 filhos dela. E ela toda noite, um é pequenininho, não tem nenhum ano, mas o outro tem 5 anos. Aí toda noite ela coloca para rezar e ele reza pela madrinha dele, E a gente aproveita aqui para poder, assim, eu trouxe também um presente para você, não é? Opa! É um presente. O pessoal vai ficar com ciúme, não, porque também teve para eles. Né? Então, aqui está. O mesmo presente que oferecemos aos bispos, estamos entregando a você, porque você está a serviço também da igreja. Então, está aqui. Não é? E aqui também é um lembretezinho para como ajudar, como também se tornar um benfeitor, um pouco da história, né? E fica com você também. Mas se você também quer tomar conhecimento, né, que está nos acompanhando, entra no nosso site, acn.org.br, que você vai ter também as mesmas informações. É um trabalho lindo, gente. A ACN está com a gente em parceria no nosso jornal, na nossa programação. A gente sempre está falando de ACN, porque é muito importante. Posso abrir? Pode. Aí, quando você abre, a gente quer dizer que um outro belo trabalho, quem sabe um dia a gente pode até conversar aqui. Olha, eu sugerindo pauta. Bora! Olha para aí. Parceria para isso. Mas, assim, a Bíblia da criança. A Bíblia da criança. Seria tão bom se a gente juntasse a própria divulgação do 18 de outubro e falasse da Bíblia da criança. Quantas e quantas vocações que nasceram do encontro com a Bíblia da criança. Aquele livrinho vermelhinho que tem também todas as passagens bíblicas numa linguagem infantil. Já foi publicado para muito mais de 54 milhões de exemplares. Né? E depois... É uma particularidade, porque tem muitas crianças aqui no mundo que nunca tiveram livro. O único livro que teve foi a Bíblia da criança. Oh, meu Deus, que coisa mais linda. Então tem isso tudo aí. Tem muitas histórias para lhe contar. A gente vai ter outros momentos, né? Para poder... Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Eu comecei uma nova pós-graduação há pouco tempo, e eu estava passando ali nas lojas embaixo e eu vi uns estojos. Pensei assim, preciso comprar um estojo para colocar as minhas canetas. Ah, sim, então agora já... Pronto, não é? Mas a gente chama de necessaire, não é? Necessaire. Coloca aqui o necessário dentro, né? O necessaire. Pronto, não, então... mas eu sendo mulher, o que é que vai aqui? Vão as minhas canetas, vai o meu pó, a minha base, o blush, vai os pincéis, o batom, né? Pronto. Ótimo. Então, pronto, já deu a grande tela. Agora, aí você coloca e escreve, não é? É importante também essa simbologia, o amor vertical de Deus e aqui o amor humano, que é cortado pelo amor vertical de Deus e continua sendo espalhado no mundo. Uau, que lindo. Gente, eu estou me sentindo... E aqui o vermelho significa também, não é, o próprio martírio, a doação e o sangue. E lembra, né, que foi a lança que transpassou o coração de Cristo e do lado derramou o divino amor, através dos 2 sacramentos, batismo e eucaristia. Que lindo. Eu vou passar minhas coisas para aqui hoje. Assim que eu tiver um tempinho, já vou transportar para cá. Gente, eu estou ganhando um presente que os bispos ganharam, gente. É muito chique, gente. Frei Rogério, obrigada pela sua participação. Muito obrigado. Obrigada. E também a alegria de poder conhecer-te, não é? E agora já não mais só, né, remoto, online, mas
aquele abraço que foi dado, né, antes do... Nossa, a pandemia deixou a gente tão carente. Tá bom. Foi um prazer Tá encontrá-lo, bem? conhecê-lo. Deus Espero. te ama e continue firme neste serviço. Você faz muito bem a tanta gente. Amém. E eu Amém. não preciso falar nada do senhor, né? Tá bom. Ibrasene? Mas para você eu preciso falar. Eu preciso falar porque você tem que se inscrever no nosso canal oficial, Rede Imaculada de Comunicação. Ativa o sininho que você vai saber toda vez que chegar algum material novo. Curte, compartilha. Gente, olha que material riquíssimo, que conversa, que bate-papo gostoso que eu falei, Rogério. Então, vem com a gente. Um abraço para você. Até o nosso próximo episódio.